Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui comigo nesta quinta-feira quântica para falar sobre prosperidade. Mas hoje nós vamos falar de uma coisa que envolve a prosperidade, mas tem a ver com relacionamentos conturbados. Tantas vezes a gente vive relacionamentos conturbados e pensa que não afeta o nosso lado financeiro, mas afeta. Quem quer tomar um chazinho comigo? Tá uma delícia esse chá hoje. Falei o dia inteiro, gente. O dia inteiro, avaliação, hipnose. Aí eu preciso relaxar um pouquinho, né? E o meu relaxar é conversar. É tomar um chazinho, é falar sobre o assunto que mais eu amo falar, que é a mente. E aí, Alex, sempre presente. Pessoal, eu tô no YouTube e no Instagram, tá? Pro pessoal aqui do Instagram, eu tô deixando um tempinho aí pro pessoal ir entrando, né? Mas essa live vai ficar gravada e vocês vão poder ver depois. A mesma coisa no YouTube, tem lá meu canal no YouTube. Pra quem ainda não é inscrito, se inscreva lá, Sandra Parma. É só procurar Sandra Parma que você vai achar, tá? Vamos lá. Falando então de relacionamentos conturbados, né? Eu tenho atendido ultimamente bastante casos de pessoas que chegam até o meu consultório falando dos relacionamentos, dos casamentos mal resolvidos. E a gente precisa entender que tudo isso interfere na nossa vida, né? No nosso desempenho como empresa, como profissional, como empreendedor, ou até mesmo como um bom funcionário. Então a gente precisa entender a dinâmica que envolve, né, o bom relacionamento em casa, para que na vida lá fora de casa, da família, também funcione de maneira harmoniosa. Não tem como nós termos um lado harmonioso e o outro mal resolvido, ou conturbado, ou cheio de brigas, né? Eu quero dar um oi aí pro pessoal aqui do Instagram, a Juliana, o Ozinil. Obrigada a vocês por estarem aqui comigo, tá? Hoje é um assunto bastante interessante falando sobre relacionamentos e também sobre prosperidade. Por que uma coisa não dá para desligar da outra? Nós temos uma ligação entre essas duas coisas, né? E a gente precisa entender como fazer então essa ligação ficar liberada de energias densas para que tudo aconteça de maneira tranquila. Tá? Deixa eu só dar um oi aqui. Henrique. Tem bastante gente entrando ainda aqui no Instagram. É um horário que o pessoal começa a chegar em casa. Tem mil coisas para fazer, assim como eu, né, gente? Tô tomando aqui, ó, falando com vocês, tomando um chazinho. É importante a gente ter esse tempo para nós, né? Meu chá de hoje é de hibisco e anis estrelado. Uma delícia, gente. Então vamos lá. Eu vou comentar com vocês um caso meu do consultório que eu tive essa semana. Lógico, sem citar nomes, mas que é importante falar, mostrar o que acontece normalmente em alguns relacionamentos, em alguns casamentos, para que as pessoas que se compadecem do mesmo problema possam entender a importância dessa resolução. Porque uma coisa mal resolvida, ela vibra negativamente e atrasa muito a nossa vida, certo? Então vamos lá. Essa pessoa chegou no meu consultório, ela queria tratar outro assunto, não era o casamento, né? Era uma questão dela com a mãe. Tá? E aí, só que na anamnese eu faço toda uma investigação, né? Um questionário muito minucioso para entender o que está provocando, o que está por trás daquela informação que ela me passou espontaneamente. E aí eu consegui entender, né, certas coisas que estavam acontecendo no casamento dela e comentei com ela. Bom, o teu casamento, ele precisa de uma reestruturação. Daí ela falou assim, não, Sandra, tá tudo bem no meu casamento, eu nem vim perguntar nada sobre isso, eu vim falar sobre outro assunto. E aí eu falei assim, pois é,
mas um assunto está ligado ao outro. Não tem como desligar as coisas. Vamos lá. Ela falou assim pra mim: Sandra, o meu casamento tá tranquilo, é um casamento harmonioso, nós temos 2 filhos, eu e meu marido nos damos muito bem e não tem o que melhorar ali, tá ótimo. Eu falei: como que é a convivência de vocês? Não, a gente conversa bastante. Como que é a intimidade de vocês? Ah, então... Aí veio o então, né? Aí ela disse assim, eu e meu marido, a gente não tem mais aquela coisa, sabe, de casal. A gente não tem mais intimidade, a gente não tem mais sexo, não tem mais nada. E eu falei assim, tá, peraí, que casamento é esse, né? Aí eu perguntei, quantos anos você tem? Ah, eu tenho 33 anos. E o seu marido? Ah, tem 36. Ok, um casal jovem, né, naquele auge, né, da vida, de estar curtindo um relacionamento e tal, e vocês não têm mais nenhuma ligação entre vocês dois, assim, dormem como irmãos. Mas não, isso não me incomoda, tá bom assim, eu nunca fui muito ligada nisso mesmo, então eu não quero mexer nisso. Pra mim tá bom assim. Falei, como assim você não quer mexer nisso? Não tem como você não mexer numa coisa que tá escancarada na tua vida. Tá errado. Eu falei pra ela, eu sou muito direta, né? Eu não uso meias palavras. Tanto, por isso que eu não me formei psicóloga, né? Eu sou terapeuta, por quê? Porque eu sou de falar e de dizer, tá errado isso, tá errado aquilo, vai por esse caminho, vai por aquele. A psicologia, ela meio que... uns caminhos mais lentos, mais alternativos, né? Onde você vai aos pouquinhos, né? Tendo aquela resposta através dos seus questionamentos, né? E eu não, eu sou muito direta. E eu falei assim, bom, primeira coisa, vamos lá. Se o teu marido não tem nada com você, não te procura, não te culpa por nada, e pra você está tudo bem, temos 3 opções aí, 3 opções. Tá? 3 opções. Ou ele tá procurando algo lá fora, ou ele é gay, né? Aí ela falou assim, não tem essa possibilidade. Tem. De alguma forma tá sendo resolvida a questão, né? E a gente precisa começar a entender que a gente não é só o marido que precisa, a esposa precisa também. Essa harmonia familiar, ela precisa ocorrer dentro de 4 paredes também, para que tudo ocorra da maneira correta nos outros setores da nossa vida, né? E aí, perguntando um pouco mais a fundo, né? O que aconteceu? Como que ela chegou neste nível onde ela não quer, onde ela não procura, o marido também não quer, não procura e tá tudo bem. Eles vivem harmoniosamente e o casamento vai seguindo. Ou seja, é aquela coisa morna, né? Que tá sempre ali, mas que não traz muita emoção, digamos assim. E aí, entendendo um pouco a história dela, ela não chegou a conhecer o pai, ela nem sabia quem era o pai, se o pai era vivo ou não, o nome, não tinha nada, porque a mãe dela nunca, né, conversou sobre isso com ela, e todas as vezes que ela tentou conversar sobre isso com a mãe mudava de assunto, ou ficava brava, ficava nervosa, fugia do assunto, e ela ficava sem as respostas que ela buscava. Tanto que ela parou, depois de um tempo ela parou de buscar essas respostas, né? E essas respostas, elas precisavam ser respondidas, né, pela mãe, mas não foram. E criou ali uma energia de falta, né? Uma energia de falta. Por exemplo, nós precisamos, no nosso campo familiar, nós precisamos ali ter muito bem definido o papel de pai, de mãe, de esposa, esposo e filhos. Muito bem definido. Se um desses papéis está faltando, que nem era o caso desta minha paciente, né? Ou seja, o pai, ele estava ausente, ela não tinha contato, ela não sabia nada desse pai, ela não tinha informação nenhuma. Então, aquele campo energético do pai estava vazio. E quem entrou nesse lugar depois de um tempo?
O marido. A pessoa masculina mais próxima dela entrou na energia do marido, né? E ele entrou no lugar do pai, e pai não tem relação com o filho, pai não tem necessidade, então eles convivem bem, é como se fosse pai e filho, né? E isso acaba sendo vivenciado pelos dois, tanto por ela, né, que é o pai dela, que no caso o marido está no lugar, e tanto o marido, que entrou no lugar do pai, e ele se sente pai dela, não se sente mais marido, porque ele incorporou aquela energia que estava faltando, né? Por isso que estavam em harmonia, porque se um deles não tivesse aceitado essa energia, esse papel que foi colocado ali, o relacionamento teria acabado. Né? Então, a partir do momento que mesmo você não conhecendo o pai, não conhecendo alguém importante desta família, né, que você tem, desses papéis familiares, quando você coloca a pessoa no lugar dela, tá? Tudo volta em harmonia. E aí você começa a olhar de novo para aquele marido que antes tinha ali um papel um pouco distorcido, né, da real função dele, como marido de novo. E começa a sentir desejo, começa a sentir vontade de estar perto, de sentir pele, de sentir calor, de sentir gostos, cheiros, né? Que são coisas importantes. Então, o que eu quero dizer com isso? Que esta pessoa, ela estava com grandes problemas também no setor financeiro, porque a família dela, por mais que estava em harmonia, a harmonia vibracional dessa família não estava em harmonia. Ela estava, né, desligada do contexto original. Então, a parte financeira também não ia bem. Então, ela precisou organizar, primeiramente, ela, né, aceitar a questão do pai, mesmo não sabendo quem ele é, colocar ele, sendo uma figura incógnita na vida dela, não, né, um ponto de interrogação, mas ele existe. Se ele não existisse, ela não estaria aqui hoje. Então essa pessoa existe, por mais que ela não saiba o nome, chama de pai. Esse é o meu pai. Obrigado, pai, porque você me deu a vida. Gratidão ao pai, harmonia com o pai, uma ligação com o pai, certo? E quando você tem essa ligação, essa harmonia com o pai, o teu financeiro começa a andar. Mas então, ela chegou lá no meu consultório por problemas com a mãe. Ela já não estava mais se entendendo muito com a mãe, sabe? Era uma questão um pouco difícil, porque eles moravam juntos, né? E ela começou a ter uma desarmonia. A mãe começou a se envolver demais na vida dela, porque, primeira coisa, né? Aquele marido que estava no lugar do pai era como se fosse o masculino da mãe, né? Então se começou a se intrometer demais. É para vocês verem a interferência dessas coisas na nossa vida. E essas confusões todas geradas pela mãe, né? Gerou um atrito entre elas, né? Que moravam juntos. Aí o lado financeiro começou a desabar, assim, sabe? Eles já tinham uma certa dificuldade financeira, mas depois desse atrito com a mãe começou a desandar tudo. Sabe? O marido perdeu o emprego, ela estava com dificuldades no trabalho, com problemas, com fofocas, com vários questionamentos ali que precisavam ser resolvidos, né? Mas então eu cheguei para ela e disse: então vamos resolver a questão. Primeira coisa, colocar o seu pai no lugar de pai, ok? Uma questão resolvida. A outra questão, harmonizar-se com a mãe. Como se harmoniza com a mãe? Famílias têm segredos, pessoas têm segredos. E quando você começa a querer tirar isso da pessoa de uma forma um pouco rígida, ríspida, né? Com aquela questão, mãe, eu preciso saber quem é meu pai, eu preciso saber minha história. Isso é uma forma muito agressiva de se falar e de se tentar puxar alguma coisa, alguma informação. E aí eu comecei a trabalhar com ela, primeiro, aquela coisa do perdão. Né? A gratidão e o perdão. Gratidão, mãe, por me dar a vida, carinho, abraça, beija, certo? Sem questionamentos. Depois da gratidão, do perdão, né? Da gratidão veio o perdão. Mãe, eu sei o que você passou, eu tenho uma noção do quão difícil foi você ter a mim de maneira solitária, sozinha, até hoje você vive sozinha, então eu entendo esse teu lado, a empatia, né? Eu
perdoo tudo que você não me proporcionou, deixando meu pai longe da minha vida. Eu perdoo você e eu respeito a sua decisão de não querer me contar. A partir disso, acontece uma harmonização. E essa harmonização abre o caminho para a prosperidade. Por exemplo, eu já falei isso em outras lives e vou falar em todas, porque é muito importante e é um dos grandes segredos que as pessoas precisam entender. Para você ter prosperidade na vida, você precisa se harmonizar primeiro com a mãe, depois com o pai. Tá? Porque a mãe é a primeira ligação nossa com a vida, é a mãe. Segundo, é o pai. A primeira ligação, então, sendo a mãe, quando nós nos harmonizamos com a nossa mãe, o dinheiro vem para a nossa vida. E quando nós nos harmonizamos com o nosso pai, o dinheiro rende e fica na nossa vida. É assim que se prosperam as pessoas que têm essa harmonia familiar. Então, relacionamentos conturbados, eles sim interferem na nossa vida familiar, na nossa vida profissional e na nossa vida financeira. Precisamos ter muito cuidado. Primeiramente, harmonizar todos os setores da nossa vida para então a prosperidade vir para nós e ficar realmente definitiva na nossa vida. Onde o dinheiro rende, onde você faz boas escolhas, onde você faz aplicações rentáveis e seguras, né, que trazem um retorno bom, e tudo isso tem a ver com os relacionamentos. Então, gente, não se iludam. Se você tem ali um relacionamento onde você e o seu marido, ou você e a sua esposa, por exemplo, tem ali uma relação uma vez por mês. Não tá certo, não tá bom, não basta, não basta. A prosperidade envolve também a sexualidade, sabe? Aquela coisa de fluxo da energia. Então você precisa entender que precisa resolver. Aí eu recebo muitas mulheres lá. Ai, Sandro, mas eu não tenho interesse, sabe? Eu tento, quando meu marido não me procura, eu dou graças a Deus, porque eu também não quero. Olha que absurdo. Aí eu faço o quê? A hipnose, que muda a chavinha, né, gente? Eu quero. É eu que procuro, é 2 vezes por semana, é 3 vezes por semana. Às vezes o marido tá lá cansado, vou lá, não, amor, hoje eu quero, e vai. É assim que você muda. Você tem que mudar a si próprio. Primeiro dizer, não, eu não vou esperar que o outro queira. Eu quero agora, eu quero antes, eu quero estar pronta. E quando você muda de o outro te procurar e você não querer, você muda totalmente. É eu que procuro, é eu que quero. E o outro sempre vai querer, o marido sempre quer. Né? Aquela coisa de você simplesmente mudar a tua energia e começar a alterar toda essa energia que estava antes estagnada e colocar ela para funcionar. Porque a nossa vida financeira é uma engrenagem, né? É uma engrenagem. Às vezes você está ali. Quero dar primeiro aqui uma boa noite pro Moraes Silva, meu amigo. Muito bom ter vocês aqui. Então, porque a energia, ela precisa ser movimentada. Às vezes você está num relacionamento, né, conturbado, que está estagnado, onde você não tem mais atração física por aquela pessoa, e aí você tem filhos, e aí você resolve ficar nessa relação por conta dos filhos. O que você está fazendo neste momento? Você está tirando, né, a sua prioridade como pessoa e colocando a prioridade nos filhos. Ou seja, eu tenho que ficar num relacionamento ruim, eu não gosto, não tenho desejo, mas eu tenho que ficar, aí eu vou trair, eu vou enganar, eu vou fazer 1000 coisas erradas, certo? Porque eu não gosto, mas eu ilusoriamente acho que estou fazendo algo bom. Ou seja, eu estou protegendo meus filhos, eles merecem ter o pai e a mãe juntinho. Sabe o que os seus filhos merecem? Eles merecem a verdade. Eles merecem aquele pai que se coloca em primeiro lugar. Eles merecem aquela mãe que se coloca em primeiro lugar. Aquela que se ama, aquele pai que se ama, certo? Que se cuida, que não está ali para agradar ninguém, está ali inteiro para agradar a si próprio, para fazer bem a si próprio e depois aos filhos, à esposa, ou o contrário também, né? A esposa para o marido. É assim que se faz um relacionamento bom e é assim que se progride na vida. A tua vida você vive uma roda de samsara. Sabe aquela roda que você hoje está ruim?
tá? Porque você está vivendo um relacionamento ruim, que você não tem mais atração, não tem mais admiração, perdeu tudo, mas você quer prosperar na vida, mas não, você não consegue, porque você está nessa roda de samsara, que vai e volta, e você cai no mesmo lugar, e daqui 1 ano, você vai, e volta no mesmo lugar, e daqui 5 anos, você vai, e volta no mesmo lugar. É isso que você quer para sua vida? Se não é, a atitude está na tua mão, só você pode fazer isso. Eu não posso fazer isso por você, eu posso te ajudar. Posso te ajudar tirando traumas da tua infância, de insegurança, de falta de atitude para tomar uma iniciativa, tomar uma decisão na vida, fazer algo que realmente faça você feliz e faça os seus filhos felizes. Porque existem pessoas que chegam no meu consultório e falam assim, não, Sandra, eu fico nesse relacionamento porque eu sinto que os meus filhos estão ali protegidos. Eu tô protegendo eles, eles sabem que a gente tá junto por causa deles. E eu falei assim, peraí, para tudo que agora eu buguei aqui. Como assim os seus filhos vão estar felizes por você estar junto com a sua esposa por obrigação? Vocês nem se falam direito, vocês nem se olham, vocês não conversam, só brigam, só discutem. E você acha que os seus filhos estão bem? Será mesmo? Será que eles estão bem de verdade? Sabe quando que eles vão estar bem? Quando eles têm ali um pai feliz, completo, realizado, com uma pessoa que faz bem do lado dele. A mãe, bonita, radiante, feliz da vida, dando carinho, dando atenção. Agora, quando o pai e a mãe estão vivendo um relacionamento conturbado, cheio de altos e baixos, cheio de brigas, de rancor, de mágoa, onde um não consegue olhar para o outro e estão juntos só por causa dos filhos, isso não faz bem, muito menos aos filhos. Mas não faz bem primeiro a quem você é. Como que você vai ser feliz num relacionamento assim? E como você acha que os seus filhos vão ser felizes te vendo assim? Eles olham pra você como um fracassado, um fraco, que não toma atitude, que não sabe o que quer, que vive mais ou menos. É esse o exemplo que você quer pro teu filho? Aquele filho que vai crescer sem atitude na vida? Será? Será que é isso mesmo? Não tô dizendo aqui que você precisa separar. Se você está vivendo um relacionamento conturbado, tem como harmonizar esse relacionamento. Tem como você mudar o modo de olhar para aquela pessoa que há anos atrás você olhou pela primeira vez e se apaixonou por ela. Sabe, aquele olhar, aquele sorriso, o nascimento do teu primeiro filho, que emoção. Tem como resgatar tudo isso. Certo? Isso tem como resgatar. Agora, se chegou num ponto onde acabou totalmente o amor, a admiração, o respeito, tá? A ruptura deste relacionamento vai fazer muito melhor para você, muito mais bem para você e para os seus filhos do que continuar nessa enganação, tá? Porque criança, querendo ou não, eles são muito espertos. Tá? Você pode não brigar na frente dos seus filhos, mas você emana uma vibração de briga, de ódio, de mágoa, de tristeza, de rancor. E as crianças, por elas serem, né, esse ser divino, esse ser inato, que eles sentem tudo. Eles estão sentindo ali que a vibração não tá boa, eles estão sentindo que tem algo errado, e que o pai tá triste, que a mãe não tá feliz, que a mãe não se cuida mais porque ela não tá nem aí. Às vezes tá um dos dois, o pai tá acima do peso, tá doente, tá depressivo, tá ansioso, tá 1000 coisas erradas, tudo tá errado. Quando tem um problema em você, dentro de casa, começa a olhar o que tá errado ali e começa a visualizar uma solução. Quando você se pergunta, ou pergunta para Deus, ou para a divindade, para quem você quiser, pergunta, o que eu posso fazer para melhorar
o ambiente familiar? O que eu posso fazer para ser mais feliz? O que eu posso fazer para ter um relacionamento melhor com a minha esposa, com o meu marido? O que eu posso fazer para ter de novo dentro de mim aquela admiração que eu tinha lá do início do relacionamento? Como que eu posso fazer? Como que eu posso melhorar? Esses questionamentos fazem a gente refletir e trazer as respostas conscientemente para a nossa vida, né? Isso ajuda demais, tá? Eu quero perguntar se vocês têm alguma pergunta sobre isso, gente. Eu gostaria de responder, tá? Vocês podem me perguntar aqui ao vivo. Eu tenho algumas solicitações aqui para participar ao vivo do meu vídeo, mas eu não me programei para isso hoje, tá, gente? Eu tenho 3 pessoas querendo participar aqui, mas como eu não me programei, eu gostaria que vocês me fizessem perguntas ali, se vocês quiserem, tá? Que eu respondo para vocês. Se não for na live de hoje, eu prometo responder lá no privado para vocês depois, sem nenhum problema, ok? Mas agora, gente, eu não tenho como aceitar, né, que vocês entrem na live, porque eu não tô programada para isso agora, tá? Mas eu acredito que vocês conseguiram linkar, né, os bons relacionamentos à prosperidade. E os maus relacionamentos também eles estão linkados à escassez, à falta de prosperidade, à pobreza, a dívidas. Tudo isso você atrai quando não tem um bom relacionamento em casa. A nossa casa é a nossa base, né? O pai e mãe é o começo da nossa vida. Depois disso vem casamento, filhos, né? E aí é que a nossa vida começa a desabrochar, tá? Eu gostaria então, mais um convite para participar da live aqui, gente. Eu prometo fazer uma live falando sobre isso com participação das pessoas. Daí eu coloco uma pessoa para participar comigo, faz a pergunta, a gente interage e eu respondo ao vivo para vocês, tá? Mas hoje eu não vou colocar ninguém aqui ao vivo na live, tá bom, gente? Mas então, continuando aqui. Os relacionamentos, eles precisam ser harmoniosos de fato. Quando são superficiais, eles acabam provocando uma energia densa que atrapalha toda a nossa vida. Relacionamentos, amizades, trabalho, se você é dono de empresa, tudo começa a vibrar negativamente, tá? Então, tá tudo ligado, o familiar, relacionamentos com o profissional, tá? Se você quer prosperar, harmonize primeiramente mãe, depois pai, depois a sua casa, né? As pessoas que estão ali na sua casa, se é marido, esposa, filhos, essa harmonia precisa acontecer, né? E aí sim você vai começar a prosperar. Então, um dos segredinhos da prosperidade é esse, tá? O segundo segredinho qual é, gente? É você fazer planos, né? Eu atendi esses tempos num consultório uma pessoa que estava com muitos problemas na família e eu perguntei, mas quais os seus planos para daqui 1 ano? Ai, não tenho. E para daqui 5 anos? Não tenho. E daqui 10 anos? Nossa, Sandra, não faço ideia. O que acontece com uma pessoa dessa que não tem planos, que não planeja o futuro? É a roda de Sansara que eu falei pra vocês. Roda, 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 chega no mesmo lugar. Daqui 2 anos vai estar igual. Mesmos problemas, dívidas, mesmas questões para resolver, certo? Insegurança, falta de atitude, procrastinação, mesma coisa. Então, o planejamento de futuro, ele é importantíssimo para a prosperidade. Quando você planeja, o universo te traz. Quando você não planeja, ele te dá mais do mesmo que você já está vivendo. E você quer continuar vivendo hoje, daqui 5 anos, você quer estar igualzinho você está hoje? Ou talvez pior? Ou talvez com uma depressão, talvez com uma doença? Porque as doenças também são mentais, tá, gente? As doenças também são mentais. Por exemplo, eu tive um tempo atrás uma questão mal resolvida. E não é porque eu sou terapeuta que não tem problemas. Todo mundo tem, né? Quem não tem? E essa questão mal resolvida era uma questão familiar, tá? E eu não sei se eu já contei pra vocês, algumas pessoas já sabem disso. Mas eu acordo todos os dias às 5 horas da manhã pra caminhar, certo?
Então eu acordo para caminhar, faço a minha caminhada, faço a minha meditação, né? Faço todo aquele processo que eu preciso para me sentir bem e preparada para estar lá no meu consultório atendendo pessoas e ajudando essas pessoas de modo eficaz, né? De modo rápido e eficaz. Então eu preciso desse ritual todo. E por essa questão mal resolvida, porque assim, a questão chegou para mim, né? Aquele conflito chegou para mim e eu meio que ignorei o conflito, né? Eu ignorei o conflito, tipo assim, não, eu não vou me incomodar com isso. Deixa pra lá. Só que o deixar pra lá, gente, é a mesma coisa que você colocar embaixo do tapete o problema. Ele sumiu? Não, ele tá lá embaixo do tapete. Então não dá pra você pegar um problema e colocar embaixo do tapete e dizer assim, isso não vai afetar a minha vida. Afeta, tá? Por mais que você seja uma pessoa que sabe se controlar, sabe controlar os seus sentimentos, tem autocontrole, tem confiança, uma hora ele vai afetar a tua vida de uma forma ou de outra. E olhem só como que afetou a minha vida isso. Era um conflito familiar, certo? Não marido e mulher e filhos. Era uma questão de família, né? De irmãs e pai e mãe. E eu meio que coloquei esse probleminha embaixo do tapete e deixei, deixa lá, não vou me incomodar. Toquei a minha vida normalmente. Aí chegou um dia que eu fui andar de manhã, olhei pro meu joelho e ele estava inchado, sabe? O joelho começou a inchar, assim. Do nada, eu não sentia dor, não sentia nada. E aquilo acendeu uma luzinha aqui dentro da minha mente, né? Poxa, o que será que tá acontecendo? Poxa, eu sou uma pessoa ativa, eu ando, né? Faço exercícios. O que será que tá acontecendo pro meu joelho ficar inchado? E aí, por eu estudar todas as questões das energias das doenças e as origens mentais de cada doença, né? Eu já sei que problemas nos membros inferiores, que é pés, pernas e tal, joelho, né? Tem a ver com as nossas raízes, né? Tem a ver com as nossas raízes. São questões mal resolvidas ali, na raiz nossa. Pai e mãe, né? Irmãs, que são aquela coisa de família. E aí eu me dei conta de que jogar o problema, não deixar aquele problema me afetar conscientemente, não é resolver problema. Isso é jogar para debaixo do tapete e ele vai pesar, sabe? Ele vai vir à tona. E no meu na minha vida ele veio como um inchaço no meu joelho. E eu tive que parar de andar, gente. Olha só que absurdo. Pensa, eu que gosto tanto desse exercício, né, de caminhar e tal, ter que parar de andar, né, durante, eu acho que foram 20 e poucos dias que eu parei. E aquilo foi um sacrifício muito grande para mim. E eu tive que digerir tudo isso, mesmo sendo terapeuta, sendo hipnoterapeuta, eu tive que entender que nós precisamos enfrentar os nossos problemas. Não é ignorar que resolve, é enfrentando, né? E eu aprendi isso de uma forma drástica. E é assim que às vezes a vida joga na tua cara uma coisa. Se você tá ali trabalhando demais e você não tem tempo para você mesma, o que a vida te dá? Ela te dá uma doença. Aquela doença que faz você parar obrigatoriamente, né? E a vida me deu o quê? Uma questão para resolver, uma questão familiar. E eu não resolvi. O que a vida me deu? Ela me deu um problema, você vai parar de fazer o que você mais gosta para ter tempo de resolver essa questão familiar, tá? E esse é aquela coisa assim, ou você resolve as coisas pelo amor ou pela dor, né? No meu caso foi pela dor, eu não tinha dor, mas eu tive que parar e isso para mim gerou uma dor, gerou uma energia de, poxa, por que eu deixei chegar neste ponto? Por que eu não resolvi logo? Por que eu procrastinei e fui deixando essa energia densa tomar conta de mim, né? Então, fica aí uma dica pra você. Tem coisas pra resolver? Resolve. Encara. Vai e faz o que tem que ser feito. Conversa. Põe pra fora, tá? Porque coisas também que você precisa dizer e que às vezes você só engole, vai engolindo. Você tem problemas aqui, ó, no chakra laríngeo,
de congestionamento que você não coloca para fora. Aí tem gripes, tem problemas de garganta, amidalite, várias coisas podem acontecer por esta questão de você não pôr para fora o que deve ser dito. Também o contrário é importante. Quando você fala demais, você é agressivo e você fala sem pensar e você agride, né, verbalmente a outra parte, tudo isso também provoca em você o quê? Problema de garganta, gripes, né? Inchaço, a voz fica rouca, várias coisas acontecem quando você também acaba exagerando nesse ponto. Então nós estamos falando aqui de um equilíbrio. O equilíbrio em tudo na vida é importante, mas a questão de resolver as suas questões é muito mais importante do que qualquer coisa na tua vida. Porque se você não resolve, tá? Além de afetar a tua vida física, o teu físico, tá? Pode ser o quê? O que poderia ter vindo de não afetar de eu não resolver este meu problema? Poderia ter te dado uma ansiedade, uma palpitação, né? Poderia ter dado uma depressão, porque é uma questão família, né? Que eu consigo lidar bem com isso, então a depressão não veio para mim, mas veio em outra forma, veio em uma forma de joelho inchado, dos membros inferiores com problemas que representam as minhas raízes, e eu precisava resolver aquilo para seguir na minha caminhada, né? Então eu tive que resolver. E assim que eu consegui resolver, gente, foi assim algo mágico na minha vida, tá? Aquela coisa de você questionar, por que está acontecendo isso? O que eu posso melhorar? O que vocês acham, as pessoas envolvidas acham, né? Pai, mãe, irmãs, o que vocês acham que eu preciso melhorar para que isso não aconteça de novo, para que a harmonia familiar seja restabelecida, para que o carinho de antes que vocês tinham comigo e que eu tinha para com vocês possa voltar a ser como antes. E isso tudo foi resolvido hoje. Eu estou bem, graças a Deus. Continuo agora as minhas caminhadas matinais. E isso me faz muito bem. E me ajuda, né, naqueles momentos assim que eu preciso refletir sobre como eu posso ajudar melhor as pessoas. Para quem ainda não conhece o meu trabalho, gente, eu trabalho como hipnoterapeuta, tenho um consultório em Rio do Sul, mas eu atendo também em Florianópolis, tá? Se você quiser conhecer o meu trabalho e mora aqui na região do Alto Vale ou na região da capital de Santa Catarina, é só entrar em contato comigo, que eu marco uma avaliação gratuita, explico o meu trabalho, você me fala qual a sua busca e eu explico como eu posso te ajudar. Porque a hipnose, gente, ela trabalha exatamente nos pontos do nosso subconsciente, coisas que você nem imagina que tá lá, que estão realmente neste momento trazendo sensações para a tua vida e te travando em certos setores, né? Então, de repente, você quer ser uma pessoa mais calma, mas você é agressiva. E você pensa assim, eu não consigo sair disso, eu quero ser melhor, mas eu não consigo. Eu passei por isso. E por ter passado por isso, eu tenho sim uma grande bagagem para dizer, é possível mudar. É possível sim, porque eu consegui. Eu fui buscar ajuda também, fui me especializar, fui estudar, são 11 anos de estudos, né, de física quântica, né, de estudar a mente, de neurociência, e isso tudo traz para mim uma grande facilidade de identificar o que precisa ser mudado dentro da tua mente, e através da hipnose, essa ferramenta fantástica, é que eu faço essa transformação. Tá? Então, se você quiser conhecer meu trabalho, é só me contatar ali no WhatsApp, tá? Se você ainda não me segue no Instagram, por favor, siga ali. E no YouTube também, gente, tenho vários materiais lá. Tenho áudios ali, tanto para mulheres quanto para homens, de afirmações, de afirmações, de repetições do Ho'oponopono, né, para prosperidade, para a mulher, para o homem separado, porque tudo tem uma vibração diferente, né? Então, aproveitem para consumir esse conteúdo que eu tenho lá de forma gratuita, que ajuda muitas pessoas. Então, de manhã, você está indo para o trabalho, em vez de ligar lá o rádio, naquela rádio que fala só de desgraça, porque teve assalto, teve acidente, teve isso, aquilo, não começa o teu dia assim.
Começa com boas energias, com afirmações poderosas que poderão transformar o seu dia e elevar a tua frequência. O meu canal no YouTube, Sandra Parma. Só procurar lá que você vai me achar, tá? Me segue, coloca lá o sininho para receber as notificações sempre que eu colocar um conteúdo novo, tá? E aqui no Instagram também. Então hoje, aproveitando, gente, hoje eu tô precisando de um chazinho porque eu falei demais. Quero dizer para vocês que foi muito bom tomar o meu chazinho de hoje na companhia de vocês, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Rabuja, meu amigo que está aí presente também, sempre acompanhando o meu trabalho. Uma gratidão a todos que estão aqui comigo, tá bom, gente? Um beijo para vocês e até breve.